Deus, Pai misericordioso, Mestre Jesus, Frei Luiz, mentor espiritual desta casa de trabalho e caridade. Mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos em um só espírito, com o mesmo objetivo. O objetivo de aprender, Pai, esta doutrina maravilhosa que Tu nos enviaste como um Consolador prometido, para nos tirar venda dos olhos que durante muitos séculos esteve encoberto. Pedimos vossa bênçãos, Pai, para a irmã palestrante Ana Guimarães, para todos que se encontram aqui presentes. Tu possas enviar, Pai, os vossos mensageiros espirituais, para que nos possam dar suporte, Pai, de segurança, de amor e intuição. E assim, Pai amado, neste ambiente de doçura, neste ambiente fraterno, Pai, pedimos vossa bênção. Que assim seja, graças a Deus. Agora nossa irmãzinha Ana Guimarães vai dar início à palestra sobre o pensamento. O relógio e a canetinha para mim? Aqui para não complicar muito. Senta aí na frente que você vai acompanhando. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Pare um instante, repouse, volve os olhos para os céus e esquece tudo e pensa em Deus, nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta belezas, desde o inseto às flores, até o ser superior. Os poetas têm essa facilidade de falar de coisas complexas de uma forma tão simples, tão natural, que tudo parece mais fácil, tudo parece muito tranquilo de se realizar, inclusive a oração. E nós então deixamos fluir as palavras de uma forma aleatória. Só que não é tão simples assim. Existe uma complexidade. Existe uma coisa chamada sentimento, que se não estiver casada com as palavras, a prece não terá a mesma vibração, o mesmo peso que nós gostaríamos que tivesse, alcançando o objetivo. E esse objetivo, naturalmente, é o Senhor da criação. Porque, naturalmente, ainda somos os grandes desconhecidos da vida. Quando os espíritos responderam a Kardec, na pergunta 900, que o mais importante na nossa existência seria conhecermos-nos a nós mesmos, esse autoconhecimento. Ele tinha toda a razão do mundo para dizer isso,
Porque, na verdade, a gente se arvora muito a conhecer os outros, como a palma da nossa mão, os filhos, o marido, o pai, a mãe, os irmãos, etc, etc, etc. Mas quando se diz respeito a nós mesmos, fica complicada a coisa. Não é tão simples assim dizer quem somos nós. A não ser nessa forma romântica que a gente tem de se referir à própria pessoa. Eu me conheço muito bem. Eu sou uma pessoa autêntica. E às vezes a gente é mal educada, não é autêntica. Eu sou uma pessoa sincera. Há sinceridade nisso? E aí nós vamos falando a respeito de nós, como nós nos enxergamos no espelho das ilusões que vamos amealhando ao longo das reencarnações. E o pensamento está no meio desse turbilhão. Você já parou para pensar no que você está pensando? Você já experimentou um dia disciplinar o seu pensamento? É bem interessante, a mensagem fala em disciplina do pensamento. Você já experimentou? Vamos fazer um ligeiro teste aqui. Vamos pensar agora num gatinho. Tem um gatinho aqui em cima da mesa. Olha, teve gente que olhou aqui para enxergar o gatinho. Estão vendo o gatinho? Gatinho lindo. Ele está todo se espreguiçando aqui em cima da mesa. Tentem ver o gatinho. Estão vendo o gatinho? Não é bonitinho ele? Pode ser branco, preto, malhado, não importa. Mas é um gatinho. Brincando, dormindo, espreguiçando, como vocês quiserem. É um gatinho, o gatinho. Muito bem. Estão pensando no gatinho? Agora eu vou pedir outro favor. Não pensem no gatinho. Não vejam o gatinho aqui em cima da mesa. Não pensem nele. Conseguiram? Banir o gatinho? Não dá? Por que não, hein? Tem uma música que diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas é como a gente voa. E como voa? Aí eu fico pensando com os meus botões. O pensamento é meu ou eu que sou do pensamento? O que é que vocês acham? Se é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Agora, se ele é o meu patrão, então ele faz o que ele quiser. Como é que a gente fica nesse turbilhão todo? Eu sou do pensamento, o pensamento é meu. Se é meu, por que eu não faço com ele o que eu quero? Por que eu não jogo ele para o lugar que eu quero? Por que ele vai onde ele quiser ir? Por que às vezes eu não quero pensar naquilo, mas eu penso naquilo? E por que essas coisas acontecem? É bem interessante que a gente comece a trabalhar isto. Vamos descobrir o que é o pensamento. Nós temos uma fábrica que está constantemente trabalhando. Ela não para, dia e noite. Você está dormindo, mas está pensando, continua pensando, acorda, continua pensando. É uma fábrica constante. Ela está trabalhando ativamente. Olha só, que fábrica notável que é. E o mais extraordinário dessa fábrica é que a gente não dá o valor devido a ela. A gente se preocupa com tanta coisa, com a unha, fazer a unha toda semana, pintar. A gente se preocupa com o cabelo, passar uma tinta de vez em quando, espichar, encolher, cortar e tal. E a gente se preocupa com um pacote de coisas. Mas com o pensamento, já experimentou escovar o pensamento para ele ficar mais brilhante, não pensa nisso. Por quê? Porque a fábrica está aí, constantemente trabalhando, e a gente não se preocupa muito com ela. Mas toda fábrica que se preza tem um dono. A fábrica tem um dono. Quem é o dono da fábrica do pensamento? Quem é?
quero escutar, eu não tô, sou meio surda. Quem é o dono da fábrica do pensamento? Nós mesmos? Então a sua fábrica é nossa também? Vamos pensar direitinho para responder. A fábrica é nossa, quer dizer, ela é minha, ela é... Ah, então eu tenho uma fábrica que é minha, não é da senhora não, é só minha. Ah, cada um tem a sua. Aí eu pensei que a fábrica era nossa, que todo mundo ia ficar pensando. Mas eu continuo pensando sozinha. Então a minha fábrica não é da senhora. Não dou a minha fábrica. Não, absolutamente. É a minha fábrica. A senhora não tem a sua? Eu já tomei a sua fábrica alguma vez? Não, não, quero não. Quero não. Cada um com o seu pensamento, parece muito bem. Muito bem. Então a fábrica tem um dono. Quem seria o dono da fábrica? Olha só quem é o dono da fábrica. É o espírito. O espírito é o dono da fábrica. Então, como nós somos uma individualidade e cada corpo tem o seu espírito, então cada cérebro tem a sua fábrica e o seu dono. Mas toda fábrica que se preza, depois que cresce, que se amplia, e você não para de produzir, não é? Está produzindo muito mesmo. Então toda fábrica tem um gerente. Um gerente que toma conta dessa fábrica. Quem é o gerente da sua fábrica? Como? O gerente da sua fábrica, quem é? Deus é o gerente. É Ele que manda você pensar todas essas coisas que você pensa? Olha, Não dá, não dá. O dono tem que viajar, tem que ir para a Europa, ganhou muito dinheiro depois de a fábrica. Ele não pode ficar aqui tomando conta da fábrica e viajar para a Europa. A mente é a mente que pensa, não é? É a mente que está produzindo. Quem é o dono da sua fábrica? Pensa bem. O espírito é o dono. O gerente da fábrica, quem é? O gerente da fábrica é a vontade. Se você está com vontade disso, você faz. Se você está com vontade daquilo, você faz. Só que aconteceu uma coisa complicada com essa fábrica. A fábrica é minha. O gerente é o meu empregado. Só que está acontecendo uma coisa louca na minha fábrica. O gerente está mandando mais do que eu. Eu não quero que ele faça determinado produto e ele faz. Eu quero que ele mude o produto, mas ele não muda. Que loucura é essa? Alguma coisa deve estar complicando. Você não concorda? Não pense no gato. E a gente pensa no gato. Não pense nisso. Pensa nisso. Quem é que está mandando? O dono está dizendo, não faça isso. E o gerente diz, faço sim. E faz. E a gente fica complicado. Então vamos pensar como é que nós vamos gerar o produto que sai da nossa fábrica. Quer dizer, toda fábrica tem uma matéria-prima, não é? Trabalha-se com a matéria-prima. Tudo tem uma matéria-prima. Então, essa fábrica, a fábrica do pensamento, tem também a sua matéria-prima. A matéria-prima que entra na fábrica para que depois saia o produto. O produto da nossa fábrica é o pensamento. Então, existe uma matéria-prima que entra na fábrica para sair na forma de pensamento. Qual seria essa matéria-prima? Qual é a matéria-prima que gera o pensamento? Eu vou dar um casadinho bom, como é que é? Bem casado, né? Para quem acertar. Casadinho é dela, não é meu não. Qual a matéria-prima que se usa para o pensamento? Ideia. Ó, você vai ter que dar um casadinho para ela.
a ideia, duas coisas que se usa. Qual é a outra coisa? A ideia e que mais? Quem já ouviu não falha. Ah, você já colocou, filha? Pô. Ideia e emoção. Não adianta, meu. Não, vou despedir você. Ideia e emoções. A primeira coisa que surge é a ideia. E para casar-se com a ideia, se transformar no produto, então vem a emoção. Porque se a ideia passar pela cabeça, faz exatamente aquilo que o Chico Xavier disse. Eu não posso evitar que um pássaro passe pela minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho aqui em cima. Então, se passar a ideia e eu não colocar a emoção junto com a ideia, não vai gerar um pensamento que vai martelar. Então, digamos, vou colocar uma ideia assim bem complicada. Digamos que eu olhe para este senhor, de repente eu olho para ele e falo assim, meu Deus, que simpático que ele é. Bonitão, eu penso. A ideia passou. Mas aí eu olho para a mãozinha dele, a mão esquerda, não usa aliança. Meu Deus do céu. Aí eu olho para a minha, tem uma aliança. Então eu penso assim, negativo, nem pensar. E vou em frente. Pronto, a ideia morreu. Mas digamos que eu vá colocar emoção. Então eu estou sentada ali, ele é sério, não sorri. Eu olho para ele e falo assim, meu Deus, que simpático, que bigode, meu Deus do céu, que coisa. Enquanto eu estou pensando nisso, o que é que está acontecendo dentro de mim? Eu estou criando um clima, uma emoção. E tanto que eu olho para ele que eu imito energias que ele capta também. Porque nós somos aparelhos emissores e receptores também. E eu começo, mas que bigode. Aquele jeitinho que ele tem de bater a mão em cima da mesa é de matar, meu Jesus, que coisa. Aí ele olha para mim, eu olho para ele e a emoção vai crescendo. Cria o quê? Uma confusão, gente. Cria uma confusão que depois é complicado da gente resolver. Mas se a ideia passa e eu não a alimento, a emoção não participa, então eu não vou ter o produto. Qual que é o produto? Eu saio daqui pensando nos bigodes, numa mão cruzada, uma simpatia. Eu vou para casa e continuo pensando. E emitindo para o Senhor também. Quanta complicação não existe por causa de uma forma impensada de se pensar. Porque nós desconhecemos a força do pensamento. Digamos que eu vá alimentando essa ideia, e ele vai captando e alimenta também. Aí a gente se encontra, a gente se sorri, etc, etc, e daqui a um mês ele quer se livrar de mim e não consegue. Fala, meu Deus do céu, o que é que tem essa mulher a ver na minha vida? E eu penso a mesma coisa. Jesus, que maluquice a minha. Porque nós alimentamos uma coisa que não é real, que é ilusório, e depois que a coisa se concretiza, a gente descobre que não tem nada a ver conosco. É claro que aí existe também a interferência do mundo espiritual inferior, que deseja que nós não sejamos tranquilos nem felizes. Mas tudo isso está estribado no pensamento, alimentado pelas emoções, que nós não sabemos ainda manipular, trabalhar. Mas vejam o resultado de tudo isso. O pensamento que é alimentado profundamente por todos nós. Estou dando tempo para vocês lerem o que é isso aí, porque eu já sei isso aí de cor e salteado. Então vejam bem, a maioria quase que absoluta dos nossos pensamentos são de ordem positiva ou negativa? Negativa.
A maioria são pensamentos que geram infidelidade, ciúme, inveja, maledicência, calúnia e uma quantidade outras de coisas negativas que destroem a paz de quem pensa e muitas vezes a felicidade de outras criaturas. Para melhorar a qualidade do produto, é necessário mudar a matéria-prima para melhor. Então nós temos que melhorar o quê? As ideias e as emoções. Então nós não vamos trabalhar diretamente no pensamento, porque não dá. Você quer parar uma fábrica de repente com a mão? Não consegue. Então temos que melhorar a matéria-prima. E a matéria-prima são as ideias e as emoções. Então vejam bem, Joana de Ângeles diz que o homem comum, ele come, dorme e procria. Essas três funções é o que ele faz com naturalidade. Comer, dormir e procriar. Isso é coisa comum que os animais também fazem. Mas o homem espiritual, ele, além de comer, além de dormir e de procriar, ele também tem ideias. Ele tem ideal. Ideias que levantam, ideias que elevam, ideias que produzem coisas que são boas e que são produtivas. E é nesse campo que a gente tem que trabalhar, na melhoria da matéria-prima, para modificarmos o teor dos pensamentos que bailam em nossa fábrica. Dessa forma, a primeira indagação é: o que é o pensamento? A gente já sabe que ele sai de uma fábrica que tem como dono o espírito, eu mesma, tem como gerente a vontade que deveria ser minha, mas que de repente não é. Quantas pessoas estão sendo dirigidas pelo gerente? Eu preciso deixar de fumar. Meu Deus, eu preciso deixar de fumar. Mas eu não aguento, porque dá aquela vontade do cigarro e a gente vai. Eu preciso deixar de mentir, mas eu não aguento. Dá uma coceira na língua, a mentira já saiu, eu nem vi. Me dá aquela vontade e lá vai a mentira. Quer dizer, a vontade, ao invés de ser minha, eu estou sendo escrava dela, porque eu faço o que ela deseja. O que é o pensamento, afinal de contas, minha filha? Será que é uma coisa muito complicada? Até sumiu o pensamento de lá. Deixa aí, trabalhando. Olha só o pensamento. Ele está... A gente não pensa nele, porque ele passou a ser uma coisa... O quê? Automática. É o automatismo da coisa. Veja bem, eu preciso estudar o Evangelho. Então eu abro o Evangelho, começo a olhar aqui, e daqui a pouco eu estou aqui: honrai o vosso pai, a vossa mãe, o meu carro está sujo, eu preciso lavar, eu preciso encher os pneus, não sei o quê, Lá vai. Eu estou lendo, não deixo de ler, porque é um automatismo também, mas o pensar... Aí alguém pergunta: o que foi que você leu? Olha, eu nunca vi uma pessoa interpretar o que acaba de ler. Abre uma página e lê. A pessoa lê e fala: muito bem, agora explica o que você leu. Nunca vi, sinceramente, com tanta gente no mundo, nunca vi uma pessoa que... É claro que eu também perguntei para pessoas que eu sabia que não ia saber mesmo. É maldade também, mas a gente faz isso. Porque a gente lê com o pensamento no outro local, é preciso centrar. Então essa fábrica constantemente trabalhando, ela já está dentro de um automatismo irracional. Olha o que o Livro dos Espíritos diz. O que é o Livro dos Espíritos? São os princípios da doutrina espírita. E esses princípios falam do quê? Falam do espírito. Então está falando de quem?
De quem? No singular. Está falando de quem? De mim. Está falando de mim. Se é no singular, no plural, de nós. Mas no singular, de mim. Ele está falando a meu respeito. Porque ele está falando do espírito. E eu sou um espírito. Ele está falando da minha origem, da minha natureza, das minhas inclinações, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu devo, daquilo que eu não devo. Então ele está fazendo um corolário de vivência para que eu aplique no meu cotidiano. Mas é simples tudo isso? É muito complexo. Na resposta 909 do Livro dos Espíritos, eles dizem que é muito fácil, que basta um esforço insignificante. Aí eu já não penso assim, e eu tenho certeza que vocês também não pensam. Mudar as tendências nossas com esforço insignificante, vocês acham que pode? Pois é, mas os Espíritos dizem que sim. Resposta 909, eles dizem que sim, com esforço insignificante. E se você pensar bem, eles têm razão. Qual o esforço insignificante? Vamos embora lá fora tomar um copinho de cerveja, meu senhor? Vamos? Ele concordou comigo, que pena. Eu esperava que ele dissesse não. Não. Olha o esforço insignificante. Não. Agora eu estou numa tarefa. Aí eu digo, e depois? Também não. Ué, mas por que não? Eu sou médium. E a pessoa que tem 5% de ácido etílico na corrente sanguínea, perde a simetria. Então eu posso entrar num processo obsessivo. Como eu sou médium, eu entendo dessas coisas, então não vou fazer. Qual o esforço que existe entre dizer sim e dizer não? Não existe nenhum. É um esforço insignificante. Vamos assaltar uma agência bancária lá fora? Não. Pronto. Qual o esforço? Agora, se você fica, olha, talvez, quem sabe, possivelmente, vamos pensar nisso noutra hora. Olha, a ideia já está sendo alimentada pelas emoções. Pode se transformar numa grande confusão também. Vai em frente. Isso aí nós já falamos rapidinho. O pensamento, olha, pergunta 89 do Livro dos Espíritos. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Sim ou não? Pensa na casa de vocês agora, na sala. Já viram a sala? Então isso foi uma coisa de segundos. O pensamento voa quando a gente começa a pensar. Parece que a gente se transporta para o local das coisas. Aí o pensamento ganha uma estrutura muito mais pesada. Porque você não só pensa emitindo vibrações, como você se transporta também para o local do seu pensamento. E aí nós vamos nos complicando cada vez mais. Quando a gente labora sem raciocinar. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. É a resposta dos Espíritos. Se a gente pensa isso, e nós pensamos numa coisa desagradável, numa coisa ruim, a alma está ali também. Estamos nos alimentando. As emoções trabalhando com as ideias e a gente vai se complicando com essas emoções. Emanação da mente. A mente é o espírito. Então o pensamento, esse que você joga para lá, para cá, para todo lado, sem raciocinar nos resultados, é uma emanação sua. Vai com as suas energias. A Gênese diz que em torno da Terra pululam espíritos de grau inferior, muito sério e muito grave. Uma quantidade enorme. Eles são atraídos pelo pensamento dos habitantes da Terra. Então, não especifica uma pessoa.
os habitantes da Terra geram um clima, geram um campo vibratório, um campo energético com o teor dos seus pensamentos que atrai e prendem esses espíritos à nossa atmosfera. Equivale a dizer que a maioria estamos alimentando esse turbilhão de almas com os elementos psíquicos do nosso pensamento. Você já pensou nisso? Quantas vezes você anda na rua parecendo um coqueiro, daquele bem carregado? 2 cachos enormes, um de um lado do outro. Os espíritos que se alimentam do seu psiquismo. Através do quê? Da ligação do pensamento, a ligação mental. Então, uma emanação da mente. Vocês observem bem que está produzindo em quantidade e saindo também em grande quantidade. É proveniente do centro frontal. Daqui partem os nossos pensamentos. Você vê que eles saem da parte nobre do nosso corpo. A parte nobre, por quê? Olha a marca ali bem no centro do cérebro. Volta, filhinha. Essa marca está apontando o quê? Se você fizer uma cruz no seu cérebro, bem nessa junção da cruz você encontra o quê? A glândula pineal, que é exatamente o quê? O fiel da balança, o seu contato com o plano espiritual. Até bem pouco tempo, a glândula pineal era apenas o que marcava ou dividia a maturidade do espírito. Até a adolescência era um inibidor da libido, dos anseios sexuais. Depois perdia sua função e liberava a criatura, os hormônios, etc, etc. Hoje não. Hoje já se enxerga a glândula pineal com outra visão. Não é só mais o marcador dos limites da libido da criatura. Vai mais além. Ela é a antena através da qual nós entramos em contato com o mundo espiritual. Penetra no córtex cerebral. Veja bem, ele parece que flui assim com naturalidade, mas não é. Ele é elaborado. Isso em frações de segundos. Ele é elaborado. O gato veio pensando. Vocês pensaram tanto no gato que ele chegou, tá vendo? Penetra o córtex cerebral. Veja bem como funciona. Olha o cérebro. Você está pensando e não está pensando nisso. Na ação do seu pensamento. Antes que você mande para outra pessoa, ele vai primeiro encharcar você mesmo. Então veja bem, quando você tem um pensamento de raiva, vai filha, vai em frente. Um pensamento de raiva. Você ficou com raiva de mim porque eu falei mal do seu gato. Você começou a ficar, antes que o seu pensamento saia de você e venha até mim, olha o que ele fez. Ele primeiro encharcou o seu cérebro, todo o córtex cerebral. Vai em frente, filha. Derrama-se na corrente sanguínea e linfática. Vai em frente. E o sistema nervoso. Olha bem, a corrente sanguínea, a corrente linfática e o sistema nervoso. Tudo isso em você. Você está com raiva de mim. Então, a ideia da raiva já veio, a emoção também encharcou e o pensamento que você está lançando contra mim está viajando, já viajou pelo seu cérebro, está viajando na corrente sanguínea, na corrente linfática, no sistema nervoso, encharcando cada célula do seu organismo. Percorre todo o complexo celular. Todo o complexo celular fica encharcado das vibrações de raiva. Em contrapartida de amor também, gente. Eu estou enfatizando o aspecto negativo, mas vocês coloquem o positivo também. Se o pensamento é de amor, ocorre a mesma programação.
corrente sanguínea, corrente linfática e o sistema nervoso, percorrendo todo o complexo celular do organismo. Se os pensamentos são positivos, a gente se sente leve, a gente se sente bem. Era o que ocorria com Chico Xavier. Então a gente é capaz de exalar perfume, a gente é capaz de exalar vibrações de tranquilização para as pessoas. É aquele passe que você recebe de determinadas pessoas que te deixa num clima de paz, um clima de alegria. Assim como a gente recebe outros passes que a gente fica num clima de euforia não muito bom também, não muito positivo. Então, são as emoções e as ideias, porque o pensamento está encharcando cada partícula do seu organismo. Concentra-se nos centros de força. Tudo isso em fração de segundos. O que são centros de força? Vocês já devem conhecer isso. Vamos lá. Os centros de força. Pode ir passando rapidinho, que isso aí todo mundo conhece. Veja bem. O mais importante centro de força está aqui, na flor de lótus. O centro coronário. Às vezes, quando a gente fala coronário, a pessoa pensa que está no coração. Mas não. Em latim, coração é cordis. Corona é coroa. Então, centro coronário é o que está na coroa, no alto da cabeça. Então, passa por cada centro de força o pensamento. E vamos lembrar que o centro de força se irradia. Tem o ponto central, depois ele vai se irradiando para as ramificações. E aí, então, nós ainda estamos sendo encharcados pelo pensamento que nós emitimos. O pensamento define a partir dos plexos o tipo de vida ou tipo de equilíbrio que nós temos. E é ele que vai determinar para as células orgânicas a saúde ou a enfermidade. Olha que coisa séria que é o pensamento. Então, quando nós falamos a respeito de um hipocondríaco, por exemplo, né? Esse hipocondríaco, ele está tão encharcado dos pensamentos negativos da enfermidade que ele é um saco ambulante de doenças. Se a gente falar numa doença, já tive. A gente diz, já passei por isso. Outro dia eu estava com uma pessoa que tem essa problemática e ela estava lendo a respeito de uma determinada enfermidade e tal e tal. Então eu estava dizendo os sintomas. E tinha uns 14 ou 15 sintomas. Então a pessoa começou, tal coisa assim, eu tenho. Tal coisa assim, eu tenho. Tal coisa assim, eu tenho. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho, deita aí no chão, cruza as mãozinhas assim em cima do peito e eu chamo o rabecão para te levar, tá morto. Tem toda a doença do mundo. Ele disse, nossa, Ana, que coisa. Mas é verdade. A pessoa dependente de medicamentos, a pessoa que está constantemente, adora farmácia, né? Tem gente que é apaixonada. Eu tive um amigo que falou para mim assim, olha, o que eu mais desejava no mundo é ganhar na loteria. Se eu ganhasse na loteria, eu ia comprar um monte de farmácias. Aí eu ia experimentar todos os remédios. Não dava tempo, você morria antes. Ia tomando um monte de remédio e acabava morrendo, envenenando. Então, é o pensamento que vai determinar saúde ou enfermidade. Vejam bem, saúde ou enfermidade. Mas se eu tenho um câncer, é por causa dos meus pensamentos? Sim ou não? Olha bem que hoje a medicina já está trabalhando com o quê? Com as emoções dos cancerosos. Para determinar a forma melhor de se tratar a enfermidade. Então, aquela pessoa que guarda a mágoa dentro de si, guarda o ressentimento, ela vai estabelecendo células diferenciadas no seu organismo. E alimenta o quê? Um câncer. E outras enfermidades mais que têm
a consequência nas ideias, nas emoções que se traduzem em pensamentos negativos. É uma radiação, nós já falamos isso. O pensamento se irradia e alcança as pessoas. Quantas infidelidades nascem do quê? Da subjugação mental das pessoas. Porque pensamento também é uma questão de sintonia. A gente começa a obsidiar a criatura. Às vezes a criatura nem está interessada na gente. É eu aqui obsidiando o Senhor aqui, olhando os bigodes e tal, não sei o quê. Ele vai falar, não convide mais essa senhora, pelo amor de Deus. Não importa não, meu filho, eu sou viúva e sou apaixonado pelo outro que já foi embora. Então vejam bem, a gente vai alimentando e vai emitindo pensamento desagradável e deletério. Nós vamos irradiando coisas negativas. Só que, antes que isso aconteça, nós já estamos encharcados no nosso pensamento. É igual aquela figura, né? A gente fica com raiva da pessoa, enfia a mão na lama e joga um punhado de lama na criatura. Quem se sujou primeiro? Fui eu. Enfiei a mão na lama. E ela espirrou na minha roupa, eu me sujei primeiro. Então a gente tem que pensar nestas coisas também para poder construir coisas positivas. E ela se junta à psicosfera do nosso orbe. E aí a gente fala de violência. Meu Deus, quanta violência! Mas você está colaborando para produzir essa violência. Porque cada vez que você pensa na violência, você está alimentando essa violência. É um pensamento muito interessante de um índio americano. Eu tenho dentro de mim 2 cachorros. Olha que pensamento de uma pessoa tão simples como é um indígena. Isso é sabedoria. Eu tenho dentro de mim 2 cachorros. Um é bravo, é malvado, é agressivo. O outro é manso, dócil e bom. Mas os 2 só vivem brigando. E aí alguém perguntou, quem é que ganha a luta? Eu pergunto para vocês, quem ganha a luta? Hã? Quem é? Aquele que a gente alimenta. O índio respondeu isso, aquele que eu alimentar. Ora, se eu alimento os pensamentos deletérios, agressivos, violentos, maus, o cachorro mau fica forte. E eu sou esse cachorro, a expressão desse cachorro. Se eu alimento pensamentos dóceis, tranquilos, pacíficos, bons, eu alimento o cachorro que é dócil. Eu sou esse cachorro. A gente tem uma atração pelas coisas negativas e pelas coisas ruins. Eu estava vendo de manhã na televisão um desastre horrível que teve ali na Dutra, e uma complicação, a quantidade de gente que estava ali olhando, se alimentando com aquela coisa desagradável. E aí quando vai contar para outras pessoas, conta com requintes. Olha, tinha um ferro retorcido que entrou no olho do defunto, você precisa ver que coisa terrível. E vai passando a coisa. Isto é violência. Nós estamos violentando a psicosfera de onde nós nos encontramos. E a gente vai passando as coisas desagradáveis com requintes violentos, porque a violência está dentro de nós. Já se a gente sai pacificamente, a violência não chega. Vocês já leram a história, a vida de Eurípides Barçanufo? Certa ocasião, Eurípides ia sair e alguém o avisou de que um outro alguém estava preparado para agredi-lo e matá-lo. Então ele foi chamado de madrugada para atender um doente. E a pessoa disse, não saia, porque tem uma emboscada para você. Ele disse, mas eu não posso deixar o doente. E ele saiu.
foi ao encontro do doente. Quando ele ia passando num beco escuro, a cidade de Sacramento é uma ruazinha cheia de becos, aquela coisa e tal. Quando ele ia passando, a pessoa sai da sombra e vem ao encontro dele. E chega perto dele e diz: boa noite, senhor Eurípides. Todo mundo chama ele de Sorípides. Boa noite, senhor Eurípides. E aí ele coloca a mão no ombro do senhor e vai conversando com ele. Era o que estava fazendo a emboscada. A psicosfera de Eurípides era de uma paz tão grande, era de uma tranquilidade tão grande, que a agressividade não conseguia permanecer dentro do âmbito da sua psicosfera. Então, vejam bem o que a transformação moral e a reforma íntima faz conosco. Mas a gente precisa saber como é que trabalha tudo isso. Constituído de partículas subdivisíveis. Isso é o pensamento, gente. Tudo isso que a gente está falando é do pensamento. Constituído de partículas subdivisíveis. Com características químico, elétrico e magnético. Então quimio-eletromagnéticas. A substância química do pensamento está dentro dessa transferência que se faça. Se eu vou para o lado negativo, a química é negativa, é pesada, é ruim, é enfermiça. Se eu vou para o lado positivo, a química é positiva também. Tem peso, tem peso. Os maus pensamentos pesam na gente. Pode ver uma pessoa que está com o sangue carregado, aborrecido, mal-humorado, agressivo, irritadiço, desagradável. Que peso carrega no ombro, não é? Que peso carrega na mente? É o peso dos seus pensamentos malsãos. Porque a pessoa mal-humorada pensa coisa boa? Imagina a criatura mal-humorada olhando esta jarra. O que a criatura mal-humorada vai pensar? Por que botaram só um pouquinho d'água nessa jarra? Não podia encher até aqui? Tanta gente, olha que miséria de água. Aí a pessoa bem-humorada olha assim e fala: essa água vai ficar cheia de pensamentos positivos, porque aqui ninguém vai pensar mal agora. Vai ficar magnetizada. Aí um pouquinho para cada um, assim já tá bom. E a pessoa divide as coisas boas, porque está bem-humorada. Então vamos perceber tudo isso para que a gente não fique tão pesado assim. Matéria mental viva e plástica. Porque, vejam bem, ninguém pode ver os meus pensamentos. Você acredita nisso? Não creiam mesmo. Porque, na verdade, não se pode ver as vibrações mentais. Mas se é uma matéria viva e plástica, eu aponto para lá, mas vocês olhem para cá, viu? Uma matéria viva e plástica, o que acontece? Nós formamos imagem ideoplástica. E essa matéria, qualquer sensitivo pode enxergar. Porque ela está materializada numa imagem que nós criamos na nossa mente. Por isso é muito complicado. A vidência é uma das mediunidades mais difíceis de se encontrar. Livro dos Médiuns. É a mais difícil. Normalmente, nós possuímos sensitivos. Agora, sensitivo, a nossa terminologia em termos ainda de mediunidade é muito pobre ainda. Então, sensitivo, a gente fala médium. Mas se nós colocarmos isso dentro da visão de Joseph Bank-Heine, é outra coisa, é diferenciado. É a pessoa que tem a capacidade de enxergar. É como Uri Geller, que tinha a capacidade de entortar determinadas matérias. É o que tinha a capacidade de movimentar uma agulha magnética. Isso não era mediunidade, era a capacidade dele. Era um processo anímico da própria alma. Ele fazia isso.
Com a mediunidade existe o quê? A interferência do espírito. Na maioria das vidências verdadeiras, não existe a participação dos espíritos. É um processo anímico, é da própria criatura. Ela desenvolve a terceira visão. Alguns são médiuns, então essa capacidade é estimulada pelos espíritos, então a pessoa consegue enxergar pela ação dos espíritos. Então, segundo o Livro dos Médiuns, é das mais difíceis de serem encontradas. É essa capacidade de visualizar o outro plano da vida. É o resultado do metabolismo idioemotivo, aquilo que nós vimos no quando falávamos a respeito da nossa fábrica. É o resultado do metabolismo, das transformações que nós elaboramos dentro de nós, a ideia e a emoção. Veja lá, o olho que cria a ideia e depois o processo do trabalho que vai gerando a emoção e vai progredindo e nós vamos lançando o produto no nosso clima, no nosso campo magnético, que é a psicosfera da Terra. Ideia mais emoção igual pensamento. Então vamos pensar em nós agora, né? Eu mesma, né? Qual o teor dos meus pensamentos? O que é que eu penso muito? Que complicado que estão esses pensamentos. As minhas ideias são bem desagradáveis. Eu preciso fazer alguma coisa para modificar tudo isso. Que eu não posso. Eu sou espírita e tem mais, é o meu cartão de visita. O pensamento é o seu cartão de visita. A gente diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Em espiritismo, a gente diz, diga-me o que pensas e eu vou dizer que tipo de espírito que você é. Geralmente, nós pensamos que nós somos um espírito já candidato ao nosso lar. Depende, tem lares também no umbral, sabe? Tem vários lares, aquelas furnas assim lá na escuridão, também lá, a gente vai para lá também. Tem lares e lares. O pensamento, que é o resultado das ideias e das emoções, a gente vai repisando bem. Vocês reparam que a gente está batendo bem? Porque é importante que a gente comece a memorizar estas coisas. E comece a conversar com o gerente da nossa fábrica, que está mandando muito, gente. A gente está fazendo tanta coisa que não é culpa nossa, a gente é até meio santo, mas o gerente é complicado. Então está na hora de mudar. E olha que pensamento, esse pensamento é de Proust. E é extraordinário. A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com olhos diferenciados, com novos olhos, olhar diferentemente. Vocês entram sempre aqui dentro, não entram? Entra e sai e tal. Eu entrei hoje por primeira vez e eu fiquei deslumbrada. Eu vi tanta coisa linda, as casinhas vermelhas de tijolinhos. Eu fiquei olhando para cada coisa, as árvores, as pessoas. Eu me encanto com as paisagens, principalmente com as pessoas. Eu me encanto de vê-las se movimentando, falando, piscando. Tudo isso para mim é um encanto, porque eu penso na criatura que criou tudo isso. Que coisa extraordinária. Quando ele estava criando as árvores, quando estava criando as sementes, quando estava criando as pessoas, quando estava criando o espermatozoide, quando estava criando o óvulo. Meu Deus, tudo isso é um encanto tão grande. E quantas vezes eu destruo tudo isso com o meu pensamento. Porque eu apago de mim a capacidade de ser filósofo. O que é que o filósofo faz? Ele pensa, mas pensa de uma forma criativa, construindo. E eu penso de uma forma destrutiva, destruindo. Então eu quero ser filósofa espírita, para me encantar com as coisas que me rodeiam.
E nada para nos encantar mais do que o próprio ser humano. Então, quando a gente vê um ser humano se afundando nas suas ideias, nas suas emoções, quando ele vai se afundando, afundando, a gente olha para ele e diz assim, mas ele vai crescer, ele vai subir, ele vai se modificar, porque é uma criatura de Deus, é filho de Deus, é lucigênito. A gente pode encobrir a luz, mas apagá-la não dá. Então, quando você tira a coberta, a luz brilha. Então, como nós somos lucigênitos, filhos da luz, somos luzes também. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, ele não diz para a gente se encostar na luz dele para ficar iluminado pela luz dele. Não é isso que ele diz. Ele diz que a nossa luz deve brilhar. E ela brilha à medida que eu vá tirando os entulhos que eu guardei dentro de mim. Olha lá o pensamento enchendo o pensamento. Pensando, o espírito estabelece o clima no qual se desenvolve e de cuja energia se nutre. Olha isso que Joana diz, e eu acho muito triste, gente. Você pensa, você se nutrindo de pensamentos deletérios, desagradáveis, de ordem moral bem a rés do chão. Que coisa triste. Você assistir uma sessão pornográfica à noite, na hora de dormir, e se encharcar com aquelas vibrações. Gente, para onde vocês vão se isso acontece? Para o nosso lar? Vamos pensar. Será que em nosso lar tem sessão pornográfica? Tenha santa paciência. As leituras deletérias, que só encharcam o nosso pensamento com vibrações negativas. E eu fico então mergulhada naquilo e me alimentando daquilo. Não é isso que eu quero para mim. Pelo amor de Deus, eu tenho tanto carinho pela filha da minha mãe. Conforme se fixe o pensamento, edifica ou destrói, passando de autor a vítima das próprias maquinações. Oh, meu Deus, é só você ver. Ontem mesmo passou também na televisão, depois eu vi no jornal a figura daquele jovem, 30 anos, sendo preso, então algemado, e ele queria fugir e tentava fugir, aí algemaram os pés dele também, aí ele queria sair do carro. Eu falei, meu Deus, é um ser humano que chegou a essa condição de animal violento, terrível, que precisa ser manietado. Mas ele vai crescer um dia ele desperta. Então não é isso que eu quero para mim. E se eu não quero para mim, eu não posso alimentar essas ideias, porque eu vou me nutrir com elas. Então há que haver uma modificação. Há que haver alguma coisa que transforme tudo isso. A imagem, não sei se apareceu aqui, mas essa imagem aqui é muito bonita. Bonita não, gente, ela é sombria. Eu digo bonita porque eu olho para ela e não quero ficar aí. Não parece uma cena de umbral? Aquelas árvores peladas, um charco do chão, aquilo tudo sombrio. Eu falo para aí é que eu não vou de jeito nenhum, porque eu vou tentar iluminar os meus pensamentos, para não estar aí. Porque o pensamento atua no fluido que a tudo envolve. Atua no fluido. Eu tenho ainda quanto tempo? Eu passei até as 4. Então vejam bem, ele está participando de tudo que nos envolve. Alguém deseja ser envolvido por uma massa cinzenta, deletéria, mal cheirosa? O pensamento tem cheiro também. E um cheiro desagradável quando ele é um pensamento ruim. Quando é um pensamento, ele emite aromas que agradam. Pelo teor vibratório, produz natural sintonia com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos. Pensam bem, vocês vêm para cá, todos vêm para cá, com vontade de entrar na sintonia, na faixa de Frei Luís, correto? Todo mundo deseja isso, não é?
Só que isso é uma questão de sintonia. E a sintonia você não consegue assim, de jeito nenhum. Você não consegue criar, de repente, um clima espiritual. Não dá. A gente não é máquina. O ventilador está rodando, mas se eu bater no interruptor, ele para. E se eu quiser que ele trabalhe, eu aperto o interruptor, ele trabalha. A luz é a mesma coisa. Mas você também é assim? Tem um interruptor? Não. Você vem para cá com vontade de sintonizar com a falange de Frei Luiz. Só que lá fora você estava com a falange do Beldroegas. Então, o que é isso? Também não sei não, mas é Beldroegas. Não dá para você mudar de repente. Atravessou o portão, o clima desapareceu. Não é assim. Nós carregamos a nossa psicosfera. Está ali o pensamento de Joana de Ângeles. Então nós carregamos conosco. E por mais que eu faça força aqui, não dá. Porque eu não sou um aparelho. Eu não sou um eletrônico que você liga e desliga. Eu sou um ser humano. E tudo comigo é paulatinamente. Então eu tenho que construir esse clima. Vocês vêm para cá na quarta-feira. Quarta-feira. Então vocês começam a construir o clima na quarta-feira. Aí vai na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, começa outra vez, quarta, quinta, sexta. Todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Ninguém vai gerar um clima espiritual repentinamente. Ele é o produto do quê? Do trabalho que eu realizo constantemente. É o trabalho que eu vou fazendo comigo mesma, que eu vou crescendo. Não adianta você querer ser... Criança é o fiel da balança. Porque com as pessoas a gente até engana. A gente chega e diz, querida, oh amor, agora o negócio é amor, né? Amor, você e tal. E eu estou com ela só um pouquinho e tal. Quando eu saio, ela fala assim, a Ana é tão doce, que criatura que ela é. Tá. Mas se ela comer 1 quilo de sal comigo, ela vai mudar de ideia. Porque para comer 1 quilo de sal, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quanto tempo demora 1 quilo de sal na comida, hein? Dá um tempo danado. Por isso que o casamento é complicado. Você está namorando, você é doce, é o mel. Aí você casa, a convivência, aí os espinhos começam a aparecer, sabe? Você fala, meu Deus, eu pensei que eu tinha casado com uma jovem linda, casei com um porco espinho, que coisa. Porque a convivência a gente vai mostrando o que é. Agora, se nós estamos trabalhando ao longo do tempo na modificação do teor dos nossos pensamentos, no teor das nossas vibrações, então realmente a doçura é real. Ela não é essa melosidade, porque existem criaturas doces e criaturas melosas. As melosas tomam um banho, pronto, o mel sai todinho. As doces não. A doçura vai fluindo de dentro. Então essa doçura é que a criança registra isso. Você vai lidar com crianças. Então você chega, queridinho, puxa, a criança não quer. Não, sai de perto e vai. E de repente tem uma pessoa que é severa, uma pessoa aparentemente dura, e a criança vai, abraça e fica junto, e a pessoa passa a mão na criança e ela conhece as pessoas que amam e as pessoas que fingem. As que fingem, elas rejeitam. E as que amam, mesmo que não seja tão melosa assim, seja severa, elas têm confiança. Esse sexto sentido que a criança tem e que Jesus pede que a gente seja igual a elas. Nessa ternura que é próprio da infância, mesmo sendo espírito já com bastante idade. As emoções constituem capítulo da vida humana que prossegue merecendo acuradas reflexões. Roberto Carlos fala isso sempre. São tantas emoções que ele fala. E vocês já repararam que toda vez que ele fala são tantas emoções, as pessoas riem, vibram junto com ele?
Porque ele está falando de outras emoções que não é dessas que a gente está falando aqui, não. São outras emoções. São emoções diferentes, diferenciadas. Enquanto nós estamos naquele diapasão, as emoções dizem respeito às ilusões do mundo. Quando nós estamos voltados agora para um outro projeto, para um outro ideal, aí as emoções são de outra ordem, são de ordem superior. São emoções que nos elevam, não aquelas que nos mantêm a rés do chão. Por isso, trabalhar essas emoções, centralizar nos ideais é uma coisa boa. Entre as mais desgastantes, e aí nós estamos nas outras emoções, assume a preponderância a ansiedade, que parece imprescindível à vida, qual ocorre com o sal para o paladar de inúmeros alimentos. Manuel Filomeno de Miranda. Manuel fala muito sobre obsessão, sobre essa ligação nossa com o plano negativo da vida. Então veja bem, a ansiedade. Por que ansiedade? Ansiedade é insegurança também. É insegurança. Nossa, eu vou fazer um concurso. Amanhã eu tenho a primeira prova. Ai, mas eu estou tão ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Melhor a gente falar outra coisa. Ai, mas eu estou tão ignorante do assunto, não estudei nada. Aí seria a verdade. Porque é a insegurança. Mas se eu estudei, se eu estou preparada, então eu vou ficar tranquila. Posso ficar imbuída de determinadas emoções, mas eu posso controlá-las, porque eu estou segura daquilo que eu sei. Então, a ansiedade doentia é uma enfermidade. E, no entanto, a gente não tem vergonha de mostrar essa enfermidade, não. Ai, eu estou tão ansiosa. A gente vai falar, estou tão perturbada também, é a mesma coisa. Hoje eu estou tão perturbada. É bem interessante essa questão de semântica. A gente não tem noção das palavras direito. Por exemplo, é tão comum a gente falar assim, ih, gente, sai de perto, hoje eu estou tão irritada. Sabe que irritação é perturbação? É os passinhos que a gente dá para a obsessão. Tem os passos certinho. Mau humor. Primeiro não. Primeiro é mal-estar. Mal-estar, que não tem uma etiologia. Mau humor. Irritabilidade. Agressividade. Aí a gente entra na obsessão. São os passos que a gente dá para a obsessão. E a gente não se importa com isso. São duas palavras interessantes que dizem a mesma coisa. Se eu chegar e disser para vocês assim, oh, meus amigos perturbados. Vocês iam gostar disso? Ninguém ia gostar, né? O que é que vocês iam pensar? Mas que mulher perturbada, meu Deus do céu, como é que vem me chamar de perturbada a mim, servidora da casa de Frei Luís? Imagina, ela é que é perturbada. No entanto, quantas vezes vocês já disseram que está irritada? Ih, hoje eu estou irritada. Qual a diferença de perturbada e irritada? É tudo a mesma coisa. Quem está irritado está perturbado. Quem está perturbado fica irritado também. Então é a mesma coisa, é a semântica, é o peso das palavras. Como no espiritismo é perturbada, é pessoa obsidiada, ninguém quer ser perturbado. Agora eu pergunto aos senhores, quem não é perturbado aqui dentro? Graças a Deus, meu irmão. Muito bom. Então vejam bem. Aí o pensamento entra nisso de que forma? Quem é que me acompanha constantemente? Dr. Bezerra é o meu guia, ele está sempre comigo. Aí eu fico pensando nos meus pensamentos. Será que o Dr. Bezerra ia aguentar o peso dos meus pensamentos? Aí que diz, diga-me o que pensas e eu vou dizer se é o Dr. Bezerra que está te acompanhando constantemente. Ora, se não são os espíritos de luz que nos acompanham constantemente por causa dos nossos pensamentos, que tipo de espírito que nos acompanha? São aqueles que equivalem, que pensam a mesma coisa que eu penso. Então é esse o tipo de companhia que eu tenho. Então eu sou perturbada? Oh, meu Deus! Basta eu pensar. Aquele trabalho do Masaru Emoto sobre a gotinha d'água congelada e que fotografada apresenta imagens,
É bem interessante, porque tem uma fotografia, uma imagem, que é, para a gente pensar nela, é uma coisa... Né? Então, é alguém que diz a outra pessoa, eu mato você. Quer dizer, a água está próxima, então a pessoa diz assim, nossa, eu estou tão zangado com você que eu mato você ainda. E ele tira a gotinha da água, congela, a imagem que sai é terrível. O pensamento, tudo aquilo que nós falamos na fábrica, a elaboração de tudo isso, influenciando a água. Agora, dentro da casa da gente, quantas vezes a gente diz para os filhos da gente, eu mato você uma hora dessa. A gente não está pensando em matá-lo, é claro que não. Mas a palavra tem vibrações atávicas que influenciam a água. Pensem no tipo de água que a gente bebe constantemente em casa, cheio das nossas vibrações. Da mesma forma, a palavra boa. Então, ele também coloca e a pessoa diz, obrigada. Agradece. Obrigada. É difícil a gente falar obrigado sem sorrir, né? A gente fala obrigado e sorrir também. A vibração da palavra é positiva, é boa. Aí ele tira, então aparece aquele diamante lapidado, uma coisa linda. É a vibração que a palavra tem. Então, as palavras de vibrações negativas, eu acho interessante que toda palavra de vibração negativa, a mão vai para baixo. Se você está conversando com a pessoa, você diz assim, eu estou com tanta raiva. Você não consegue dizer assim, eu estou com tanta raiva. Não dá. Não dá, não é a mesma energia. Como é que você está hoje? Péssima. Como é que você está hoje? Péssima. Não vibra, não acerta a coisa. A mesma coisa é, como é que você está hoje? Estou boa. Não dá. Estou ótima. A mão vai para cima, né? São os ademanes que acompanham a vibração, a energia da palavra. Então a gente vai pensando nisso tudo. Como é que estão as coisas lá? Ah, elas estão ótimas, muito boas. Como é que você está particularmente? Ah, estou crescendo. Você nunca diz assim, eu estou crescendo, eu estou crescendo. Não, é a vibração. Então a gente vai percebendo o teor das coisas e vamos mudar. Eu não quero mais levar a mão para baixo. Como é que você está? Eu estou péssima. Eu estou ótima, estou quase me acabando, mas estou bem. Amanhã eu vou estar muito melhor. E a gente vai levantando o astral, vai melhorando. Equilíbrio é uma coisa linda, não é linda essa rua, aquele menino ali no fundo. Vocês não estão vendo o menino, mas ele é lindo, é o meu neto. Vejam bem, eu coloquei porque ele estava... Foi uma cena muito interessante. Ele estava aprendendo a andar de bicicleta. Então, ele já tinha caído algumas vezes e ele chegou para mim e falou assim, avó, não vou mais não. Eu não consigo ficar com a bicicleta em pé. Ela sempre tomba. Eu disse, tenta mais uma vez, filho. Fala para você mesmo, dessa vez eu vou conseguir. E eu estava aqui na calçada, e ele então subiu na bicicleta, aí ele levantou a cabeça, vó, eu consegui! Aquela vibração de alegria. Então, o pensamento, porém, é o agente que nos conduz, que estabelece o nosso equilíbrio, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. O pensamento positivo constante vai elevando a criatura e vai construindo uma coisa boa dentro de nós. E em torno também, nós vamos permitindo que as pessoas sejam felizes conosco. Eu fico analisando, tem 2 grupos de pessoas que me telefonam sempre, né? Então eu já pego o telefone, eu cito pelo peso do telefone, o tipo da pessoa que está me telefonando. Aí eu penso, essa daqui é para baixo. O telefone está pesado, aí vem lá. Eu estou com depressão. Eu sempre digo a mesma coisa. Minha filha, não diga essa palavra no meu ouvido. Depressão para mim é palavrão. E eu detesto palavrão. Não gosto de palavrão. Ah, é verdade, é verdade. Então eu estou assim,
para baixo. Eu falei, então sai de baixo, filhinha. Levanta a cabeça, vamos embora crescer. E aqueles que são, né, bom dia, e aquela coisa fica boa, o dia fica bonito, fica tudo bom. Então, dentro de casa, a gente pegar o costume de dizer bom dia, levantar bem-humorado. Mas se porventura levantar mal-humorado, não deixa ninguém perceber. Porque, veja bem, mau humor matinal é uma coisa séria. Você está chegando no seu corpo. Se você está chegando numa viagem à Europa, antes do vulcão naturalmente, como é que você chega? Você quer contar um monte de coisas. Gente, mas eu vi isso, eu vi aquilo, e você fica saltitante, feliz, não é? Chegou da Europa, de uma viagem, de férias, aquela coisa, tudo. Não é beleza? Mas quando você chega daquela boate, onde você passou a noite inteira tomando uísque, você entra em casa como? Estou morta. Ave Maria, horrível. Olha o mau humor matinal. Você chegou da boate ou chegou da Europa? Aí então a gente vai ter a ideia de para onde a gente vai quando sai do corpo. O jeito que a gente chega. Se você chega feliz, a minha avó dizia assim, viu o passarinho verde, então chega feliz, sorridente. Bom dia, bom dia, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia meu filho, bom dia meu marido, você dormiu bem? Claro que dormiu, você dormiu do meu lado, então está feliz da vida. Nós estamos retornando de algum lugar bom. Então, espírita, se você acordar mal-humorado, não conte nada para ninguém, não. Fique quieto, vá tomar um banho frio e diga bom dia para as pessoas, mesmo que seja um bom dia assim, bom dia, mas para mudar o astral, para tentar uma mudança, buscar um equilíbrio na vida. Nós estamos vivenciando experiências. Isto aqui é um seminário mais longo. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso trabalho, porque não vai dar para terminar o seminário no nosso tempo. Mas vale a pena que a gente pense na forma. A mensagem diz que nós temos que mudar os nossos pensamentos. Mas é fácil? Não é. Lembra do gato? O gato até apareceu aqui. Vocês pensaram tanto no gato que ele vê. Olha o gatinho ali, né? Pensa no gato, não pensa no gato. Não dá para se fazer isto. Então nós temos que fazer o quê? Como pensar é um hábito, pensar negativamente é um hábito negativo e pensar positivamente é um hábito positivo. Então os hábitos negativos na educação nós vamos alijando, substituindo. O importante na vida não é nós educarmos os outros, é nós nos educarmos. Eu me educo, tu te educas. E a gente vai educando. E uma pessoa educada influencia as outras pessoas que vão tentando se educar também. Então, um hábito negativo nós consertamos apondo um hábito positivo. Então, os meus pensamentos são doentios, negativos. Como modificá-los? A gente pode fazer uma tentativa. É um exercício da mente. Eu quero pensar coisas boas. Eu não consigo. Então, tente decorar uma poesia. Um poema. Maria Dolores. Poema de Alta de Souza, um poema positivo. Então você vai de carro, coloca a letra ali, de vez em quando, não é olhando sempre, vocês vão bater, não, né? De vez em quando dá uma olhadinha, uma música, eu quero aprender uma música. Teve uma ocasião que um pensamento estava me perturbando bastante. Veja bem, a monoideia é sempre obsessiva. O que é a monoideia? É aquele pensamento que vem, você rechaça, ele volta. Aí você rechaça, ele volta. Então ele vai tentando até dominar a sua mente. É a monoideia obsessiva. Então você rechaça pondo uma outra ideia. Então eu estava me acompanhando um pensamento obsessivo. E eu peguei aquela música,
planeta Terra, que fala de águas. Então eu vivia com aquilo, eu não consegui decorar, mas que eu tentei. Então eu vivia com a água na cabeça, pensando naquilo, tentando, até que eu consegui vencer a monoideia obsessiva. Com o planeta Terra, é uma música linda também. Água que nasce na fonte serena da terra, aquela coisa muito bonita. Então vocês pegam uma canção, uma música, ou pegam um poema, ou pega mesmo a prece de Cáritas, que é enorme, gigantesca. Eu aprendi a prece de Cáritas na minha juventude, trabalhando contra as ideias negativas. Então eu ia para a escola pensando, Deus, nosso Pai, papelzinho no bolso, quando tinha poder e bondade e tal. Teve um dia até que o professor pensou que eu estava colando. Eu falei, não senhor, pode colar senhor se quiser também. Era a prece de Cáritas, que eu estava colocando na minha mente. Eu era adolescente, 17 anos, quando eu comecei a pregar. Então, trabalhando a ideia. E se vocês não sabem quantos poemas eu tenho aqui dentro. Uma infinidade de poemas, tudo isso trabalhando o pensamento. Para que ele realmente conseguisse mudar aquele hábito negativo do passado com um hábito positivo no presente. E colocando coisas boas dentro da cabeça. Porque quando nós precisamos pensar ou precisamos falar, nós já temos um acervo dentro de nós. Não há necessidade de sair correndo atrás do evangelho, livro, botar aquele monte de livro para preparar a palestra. A gente não consegue apreender as coisas num átimo, mas se você tem o hábito de estar constantemente colocando coisas positivas na cabeça, as coisas vêm naturalmente. Você começa a pensar, começa a falar e a coisa vai fluindo com naturalidade. E a nossa vida fica melhor. É tão melhor. Você está no trânsito. Aí de repente aquele cara vem dar aquela fechada e diminui a marcha. Aí você tem que pisar no freio. Em vez de você jogar um monte de gatos e carrapatos e cachorros em cima da outra pessoa, pensa, coitado, ele deve estar doente. Ou brigou com a mãe, ou brigou com a esposa. Deus te acompanhe, meu filho, vá em paz. E que você não faça isso com outra pessoa. Vai ser muito melhor para você. Outra pessoa pode estar armada e vir uma confusão. Então, acostumarmos-nos a conviver com as diferenças. É a ética da alteridade. E o espírita, que é um filósofo por excelência, porque é adeso de uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais, então o espírita tem que ter amor ao saber. Porque ele é filósofo. E o filósofo tem amor ao saber. E como filósofo, eu vou aprender a me admirar das coisas, a enxergar as coisas em torno de mim. A pessoa sombria, com pensamentos negativos, não enxerga as belezas da vida. E a gente precisa participar deste mundo abençoado de provas e de expiações, onde o mal prepondera, mas onde o bem é uma força incoercível, nos impulsionando para frente. Eu agradeço a atenção dos senhores e você vai dar uma chance, nós temos ainda 10 minutos antes das 4. Se pudéssemos, ficaríamos aqui o resto do dia, porque é de uma beleza. Eu estou muito emocionada, porque sou profundamente admiradora da nossa irmã. Já tive a oportunidade de assisti-la algumas vezes com o seu querido companheiro, Geraldo Guimarães, que hoje se encontra na pátria espiritual. E é de uma grandeza
tudo quanto ela expôs aqui hoje para nós, que merecíamos um pouco mais para que nós pudéssemos nos encaixar melhor em tudo quanto ela aqui pôde trazer através do vasto conhecimento que ela tem e sobremaneira dessa forma que eu me encanto quando encontro criaturas tão educadas, tão polidas. E aí é uma maneira de nós também fazermos a nossa autoavaliação de como estamos. E o quanto ainda temos a melhorar. Mas não vou me estender muito. E vamos abrir agora um espaço para que vocês possam formular algumas perguntas que queiram fazer, para que a nossa irmãzinha possa respondê-las. Podem levantar o braço, que nós damos a vez, para que cada um possa responder, perguntar, dentro do seu tempo. E com toda certeza, nós vamos fazer novos convites à nossa irmã para que ela possa dar continuidade e dessa maneira interagirmos juntos com ela de uma forma mais aberta. Mas podem perguntar. Pois não. Oi, Ana. Olha só, eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque ainda, por mais que eu assista a palestra, por mais que eu ouça, leia, ainda é muito difícil controlar os pensamentos e eu ainda não me sinto capaz de fazer isso com facilidade. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas você falou sobre isso o tempo todo agora. Mas você teria alguma dica extra para que eu não tivesse assim tão à mercê do que acontece em volta? Porque às vezes eu me sinto impotente diante de tanta coisa que eu vejo. Falo coisas simples assim, um cachorrinho sofrendo, eu não paro, um idoso ou alguma coisa que eu deixo, tanta coisa que eu deixo de fazer. Por mais que eu faça coisa boa, eu não faço tanta coisa boa, e, sabe, é tanta coisa que é preciso ser feita, e os pensamentos vêm na cabeça, eu não me sinto assim, muito capaz de dominá-los, de controlar, por mais que eu seja dona da fábrica. Vamos lembrar do que foi que Emmanuel disse a Francisco Cândido Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, um hábito negativo, a gente não joga fora de repente. A pessoa que tem o hábito de roer a unha, será que ela gosta de ver os seus dedos todos roídos, todo acabado? Não gosta. Eu vejo que a maioria das pessoas que roem a unha tem vergonha, esconde a mão, e quando é pego com o dedo na boca, tira, disfarça e depois leva novamente. É um hábito.
Então, o pensamento é um hábito, como roer unha, como outras coisas qualquer. Então, há um hábito negativo, a gente tem que apor um hábito positivo. Então, bota coisa amargando, que amarga no dedo. É claro que a pessoa se acostuma com o amargo também e continua roendo, mas ela se lembra, porque a questão não é para amargar, é para lembrar. Quando bota o dedo, lembra que não é para roer e vai fazendo o esforço para domar as tendências negativas. É o convite do verdadeiro espírita. Então, apor hábitos positivos. Por isso que nós dissemos, tentar decorar um poema, tentar decorar uma música, tentar decorar uma prece. Você vai, se você está fazendo um esforço para isso, as palavras vão ficar na mente. Você se deita e começa. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, esqueci, pega o papel e olha, e aí você vai procurando isso sempre, em qualquer lugar que você estiver. Eu tenho um amigo nosso que está fazendo concurso, advogado, está fazendo um concurso lá qualquer, e eu fui visitá-lo, ele e a esposa. A casa dele estava escrito leis assim nas paredes todas. O banheiro assim estava cheio de leis. Eu falei, aqui não tem quem não aprenda. Até aprendi algumas coisas. Eu saía de lá e perguntava para ele, tal coisa assim, assim. E ele respondia. Então ele pregou as leis todas na parede dele. É o esforço que a gente faz para domar as tendências negativas. E deixar de botar culpa nos outros. Há tanta violência, a culpa é do governo. Não, a culpa é minha. Eu emito pensamentos de violência, eu não emito pensamentos de paz. Então a culpa é minha. Nossa, a cidade está tão suja, a culpa é dos garis. Não, a culpa é minha também. Se eu já deixei de jogar papel no chão, eu não ensinei isso para os meus filhos, para os meus irmãos, para as pessoas. Então, era bem interessante, tinha uma senhora que morava perto de casa e ela, numa determinada hora, ela ia sempre no hortifruti e ela voltava trazendo banana e ela pegava a banana e jogava a casca no chão. Então, era mais ou menos o mesmo horário que eu ia também. Eu ficava sempre atrás dela, ela ia jogando e eu ia pegando, ia catando. E um dia, por acaso, quando eu abaixei para pegar, eu tropecei e fui de cabeça e bati nela. Ela se voltou assim, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, nada, desculpa, eu tropecei. E ela falou assim, você está com a casca de banana? Eu falei assim, é perigoso, de repente a senhora sai sem observar, a senhora pode pisar na casca, escorregar e cair, né? Ela falou assim, é mesmo. Eu falei, é. Olha, ela não jogou mais a casca de banana. Então são hábitos que a gente adquire e que às vezes nem percebe. Pega uma bala, tira o papel, pá, joga no chão. É tão pequenininho aquele pedacinho, às vezes a gente amassa bem e joga, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, hábitos negativos, a gente apõe um hábito positivo. Pensar positivamente. Nossa, o trânsito está horroroso. Então vai dar tempo de eu olhar as árvores e até olhar as pessoas do lado. Olha para um, olha para outro. Eu vou contar rapidinho uma coisa que aconteceu. Uma amiga nossa estava passando por um problema muito sério, desencontro com o marido, então o lar estava prestes a se ruir todo e ela estava muito atormentada. E eu ia acompanhando tudo aquilo, olhando para ela e tal. E nós temos um encontro com o Divaldo, uma sexta-feira do ano, lá na UERJ. Então nós preparamos geralmente uma festividade antes, para as pessoas que chegam mais cedo. E eu resolvi fazer um festival de poesias. E falei da ideia para eles, eles disseram, muito bom, tal. E quais serão os declamadores? Eu falei, vocês. Ah, Deus me livre. Eu falei, livre de quê? Da tentação? Então vamos lá, vocês vão ser. E eu cheguei a ela e disse assim, minha filha, você vai declamar um poema. Ela falou assim, pelo amor de Deus, Ana. Eu falei, filhinha, eu não estou pedindo, não. Eu estou dizendo que você vai. E acabou, não tem mais conversa. Para você não ir, só se você abandonar a instituição. Você vai fazer isso? Não, então você vai. Aí ela falou assim, então me dê um desse tamanho. Eu falei, pode deixar comigo. Dei a ela o Pássaro Cativo de Olavo Bilac.
ela pegou aqui e falou assim, não consigo. Eu falei, é tão simples, minha filha, são quartetos, é fácil. Ela, não vou conseguir. Além do mais, eu falei, não precisa falar, eu já sei. Mas você consegue. Você é filha de Deus. Para filho de Deus, não tem imponderável da vida, não, nem barreiras. Nós somos imortais, não existe barreira para nós. E ela pegou o papel e levou. E um dia ela chegou e falou assim, olha, eu estou ficando maluca mesmo. Eu estava parada no sinal meio demorado, eu com o papel ali, aí de repente eu olhei para o lado, está o homem do lado olhando para mim, eu olhei para o outro lado, está o menino me olhando, é porque eu estava assim, o pássaro cativo de Olavo Bilac. Aí o marido um dia apareceu lá no centro e falou assim, Ana, o que é que você está fazendo com a minha mulher? Eu falei, por quê? Ele falou assim, agora está deitado na cama e começa. Vai para a cozinha, tá? Eu estou ficando preocupado com ela. Eu falei, está ficando preocupado, meu filho? Quer dizer que você se interessa por ela? Quem se preocupa com alguém é porque gosta de alguém. Ele parou, ficou assim. Ele falou, eu estou preocupado com ela. Eu falei, então você gosta dela, não é? Quem gosta não magoa, quem gosta não maltrata e tal. E salvou o casamento, o poema, o pássaro cativo. Cativou o marido, voltou para casa. Então nós vamos mudando, e ela mudou também. Então sempre procurar uma forma, não alimentar o cachorro mau, botar o cachorro bom para funcionar. Aquela outra senhora ia perguntar. Sou dona de casa. Pois, certo. Veja bem, eu já visitei muitos sanatórios. Eu sempre falei em sanatórios, muitas vezes. Uma coisa que é peculiar a gente notar. A maioria dos que estão nos sanatórios são obsidiados. São poucos que são loucos. O louco é aquele que tem uma lesão cerebral. Então é uma minoria, digamos que 10% daqueles que estão no sanatório são loucos. E os 90% obsidiados. Os obsidiados mudam. Claro que pode. Não sei se é esta palestra, mas ouvindo as palestras, acompanhando, pode mudar bastante. Nada. Não. Bom, então nós vamos encerrar por hoje, mas com toda certeza vamos fazer novos convites à nossa irmã, para que ela possa retornar e darmos continuidade. Vamos pedir à nossa irmã Glorinha para fazer a nossa prece de agradecimento por esse nosso encontro. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui hoje, nessa tarde, com essa palestrante que nos iluminou tanto com essas palavras, clareando a nossa mente e principalmente, como ela mesma disse, nos dando dica de como nós devemos tirar os pensamentos negativos de nossa mente. Muito obrigado pela presença dela, que Deus a ilumine nessa caminhada tão maravilhosa e que esteja outras vezes aqui conosco para nos ajudar. Obrigada, Senhor, obrigada, Frei Luiz,
Que Deus nos ilumine e uma boa tarde. Amém. Obrigada a todos vocês e um feliz trabalho.